Voltando para nossa live, gente. Bom, acidente de percurso sempre acontece, né? Pode acontecer, como dizia o Faustão ali, né? Quem sabe faz ao vivo, já escutaram essa, né? Mas vamos lá. Então, voltando à nossa live de hoje, a Kelly já tá entrando, ela tá trocando a internet, tá, gente? Probleminhas, né? A gente sabe que isso acontece. E aí a gente já vai começar a live falando da nossa live, né? Que, como eu tava falando ali, o tema de hoje é sobre os segredos das grandes marcas no digital. Então, algo muito importante, porque sabemos que hoje o digital ele tá muito forte, né? Amor, né, voltou aqui, né? Van também, a gente já vai começar, tá? A gente já tá acertando as internets, ele tá trocando a internet, que deu um bugzinho, e a gente já começa. Mas o digital hoje ele é muito forte, né? A Van é do digital, sabe como que isso muda, né? A todo momento, as dicas, os insights. Então, realmente, a gente tem que estar sempre se atualizando aí pra estar à frente, né? Algumas marcas bombam no digital, outras nem tanto. Qual que é o segredo, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, porque é importante entender que eu vou resolvendo os negócios aqui enquanto ela não entra, tá? E vou falando com vocês. A gente tem que entender que a vida financeira, a prosperidade financeira, né? Tem o fator trabalho, né? Tem um circuito da prosperidade que a gente considera algumas etapas. E para fazer o dinheiro, né, tem a etapa do trabalho, onde a gente valoriza o trabalho e quanto mais dinheiro a gente faz no trabalho, mais a gente vai poupar, mais a gente vai investir, mais rápido vai conquistar a independência financeira. Então, o trabalho, sim, deve ser muito valorizado, é muito importante. Deixa eu só mandar aqui de novo, enquanto a Kelly já vai entrando e a gente vai conversando. Então, o fator trabalho é muito importante, né? O digital é uma potência, mas tem alguns segredinhos que a gente tem que saber como, né? Atuar de uma forma que realmente prospere e faça prosperar cada vez mais o nosso negócio no digital. E é sobre isso que a Kelly vai falar pra gente hoje. Então, já começamos, um pouquinho de atraso, alguns acidentes de percurso, né, gente? Mas acontece, ao vivo é assim mesmo. E a gente já vai começando aqui. Deixa eu só colocar aqui. A Kelly acabou de entrar. Deixa eu só... Já vou chamá-la, tá? Bom, depois o pessoal vai voltando aqui. A gente voltou aqui, então cheguei. Vamos lá. Mandei, vamos ver se vai dar certo agora. Olá! Olá! Bom dia, Bom Kelly! dia, gente! Mil Seja muito perdões. bem-vinda. Não tem Obrigada. problema, esse negócio ó, digital. Eu falei aqui, quem sabe faz ao vivo e é assim mesmo. É isso Acidente de aí. percurso, internet, né? Várias coisas a gente acontece, é isso aí, não tem problema nenhum. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Momento Mesa Financeira. É uma honra te receber aqui, né, Kelly? Uma honra mesmo te receber. Eu estou muito feliz Né? de estar aqui contigo, muito feliz pelo convite, tá? Ah, Obrigada. que bom. E de estar aqui, né, com toda essa bagagem que tu tem, com toda essa expertise, compartilhar com a gente aí algumas dicas para outros empreendedores aí no digital também, né, poderem ter insights, novos conhecimentos para prosperarem. E o mercado digital, ele é muito, sim, voraz, né, ele está sempre mudando, então tem que estar sempre ficando atento mesmo assim, qual que é a sacada do momento, porque também isso muda muito, né, Kelly? Mas depois tu pode falar com mais propriedade aí pra gente. Então, trazendo aqui o tema de hoje, né? Os segredos das grandes marcas no digital. Esse é o Momento Mesa Financeira. Penúltima live dessa primeira edição. Semana que vem é a última live, a live de encerramento. E a gente hoje recebe a Kelly Pinheiro. Vou pedir para a Kelly se apresentar.
Kelly, se apresenta aí para o pessoal, por favor. E mais uma vez, obrigada pela tua participação, tá? Bom, novamente, eu estou muito honrada de estar aqui contigo, Thay. Foi um prazer te conhecer. Perdão, entrou a ligação da minha filha agora. Ai, meu Deus do céu. Olha, hoje tá complicado. Não tem problema, não, isso acontece. Bom, eu trabalho com comunicação e marketing há 20 anos, na verdade um pouquinho mais de 20 anos, principalmente com construção e posicionamento de marcas, né? Então, de que forma hoje as marcas elas conseguem alcançar a autoridade, ser referenciadas? É principalmente no digital. E isso tem tudo a ver com a questão financeira, se a gente levar em consideração que o digital hoje é um dos principais meios ou fontes de renda de muitas das novas profissões que surgiram com o avanço e desenvolvimento da internet, principalmente das redes sociais. Não, e assim, né, Kelly, até quem é a empresa que não é focada no digital, né, também precisa do digital para ter presença de marca. Hoje o digital não tem como escapar, né? A gente entrou num momento que assim, ou tu vai pro digital ou tu vai pro digital. Não tem outra opção. Mesmo que não seja o teu foco vender no digital, mas tu tem que ter a presença de marca lá, né? A gente já vem trabalhando esse posicionamento no digital há muitos anos, né? Só que com a pandemia, com tudo que aconteceu, as empresas, as marcas e as pessoas também, elas precisaram utilizar o digital como uma fonte até mesmo para garantir a renda. E rolou esse novo modelo de consumo, hoje as pessoas consomem muito mais pelo digital, por redes sociais, até mesmo do que fisicamente, do que presencialmente. Existe também um movimento que é o do physical, que a pessoa ela faz toda a negociação no online, ela escolhe no online e ela finaliza a compra na loja. Então, assim, esse digital, ele veio para ficar e se transformar cada vez mais. É algo muito cíclico, ele está sempre se renovando. E a gente precisa acompanhar. E as pessoas, até uma coisa assim de finanças, que eu falo muito de pesquisar preço, né? E aí as pessoas vão pesquisar no digital, para depois ir escolher, e às vezes até ir na loja física, se eles não querem comprar no digital. Mas Exato. tem muito esse processo antes, tem que estar ali, né? É uma vitrine que tem que estar, né? Não tem como se escapar, grandes né? marcas entenderam isso, porque elas fazem campanhas para você comprar no online e retirar ou ir até o físico para ter o contato com o produto, ou então você vai na loja, só que no digital o valor é mais em conta. Então o próprio vendedor, ele fala assim, olha, baixa o aplicativo, compra por lá, faz a retirada aqui. Então, assim, esse misto dos dois universos, do físico com o digital, é algo assim que veio super para ficar. Então, a gente precisa usar o digital a nosso favor. Mas as pessoas precisam entender a potência do digital. Porque tem muita gente que consegue se destacar e realmente criar autoridade. Mas tem pessoas que querem isso, mas elas não fazem ideia de como fazer e acham que postar conteúdos aleatórios, sem estratégia, que vai trazer algum tipo de retorno. Isso a gente sabe que não traz. Então, o meu papel é sempre direcionar, o meu papel é muito estratégico, mas é direcionar de acordo com o objetivo da pessoa, de que forma ela precisa se posicionar a marca dela, principalmente no digital, mas levando em consideração as comunicações como um todo, até mesmo um encontro de relacionamento com algum cliente, um café, tudo isso é comunicação e tudo isso vai afetar a reputação dela. E essa pessoa ela tem que entender que a experiência do digital ela tem que ser a mesma experiência no mundo real. Tem que se comunicar, né? Tem. Não pode ter ruído de forma alguma. Senão, enfim, a reputação que você está construindo, ela vai por água abaixo. Legal, muito legal. E assim, eu gosto de falar assim, né? Aqui o Momento Mesa Financeira, né? Que eu trago muitos temas variados, assim. Então, a gente fala de mentalidade, a gente fala aqui de organização financeira, né? De dominar as finanças, que eu falo muito disso. A gente fala de multiplicar o dinheiro, falar de investimentos, né? Já fizemos aqui, também recebemos convidados para falar de investimentos, renda variável, renda fixa. Mas, na verdade, o universo da prosperidade financeira, ele é amplo.
não é só saber organizar o dinheiro. Também antes disso vem o processo do fator trabalho, que é onde você faz o dinheiro. Então a ideia hoje é isso, potencializar o teu fator trabalho. Aqui a ideia é mais direcionada para o digital, porém a gente aplica muito no próprio negócio. Né? Então dá para aplicar em qualquer negócio. Só que, como a gente falou, qualquer negócio precisa estar no digital. Então, essa é a ideia da gente trazer aí quais são os segredos dessas grandes marcas, né? Então, o fator trabalho, ele é, eu chamo de circuito da prosperidade financeira. Essa semana, inclusive, eu escrevi um artigo sobre o circuito da prosperidade financeira. E aí, aqui, qual é a primeira etapa, né? A primeira etapa é desejar. Porque nada vai acontecer se tu não mentalizar o que tu quer, tu ter uma vontade. Porque sem a gente sem vontade, a gente não faz nada, né? Mas só a vontade, tu também não sai do lugar. Porque muitas pessoas desejam, mas não saem, mas ficam ali. Só que a coisa não vai cair do céu, né? Então você precisa fazer o circuito da prosperidade financeira. Aí entra o fator trabalho, que é uma bênção na nossa vida, poder fazer um trabalho que a gente possa fazer dinheiro com ele, né? Eu nem falo de ganhar dinheiro, porque eu falo de fazer. Aqui a ideia, por exemplo, por que algumas marcas bombam e outras não? Umas fazem mais dinheiro, outras fazem menos. Ali a questão não é ganhar, né? Então, aqui a ideia é a gente pensar que a gente pode fazer mais. Então, buscando esse conhecimento, por exemplo, hoje, o que tu vai compartilhar com a gente, podendo aplicar isso com sucesso no seu negócio, você vai poder fazer mais dinheiro. Então, entra o fator trabalho, entra o fator também, né? Dominar as finanças, porque daí o dinheiro entrou na tua vida, o que tu faz com ele? Vai deixar ele solto? Tu tens que tomar as rédeas dele para levar em direção aos sonhos que tu quer realizar. O dinheiro é um recurso finito, tu tens que saber administrar. E aí entra o fator fazer ele trabalhar para ti. Exatamente. Aí entra, daqui a pouco, já tá bem ligada, né? Ó, entra já no próximo fator que eu vou falar. Daí entra no fator poupar, que é onde tu vai fazer aquele dinheiro ter um valor ali para acumular riqueza. Porque tu só vai acumular se tu poupar. Senão tu vai gastar e tu vai ficar a corrida de ratos que a gente chama. Trabalha, ganha, gasta tudo. Aí eu tenho que trabalhar mais, só que daí em vez de gastar o de antes, o padrão de vida para poder fazer poupar, não, ela gasta mais, torrando tudo de novo, e então ela tá sempre correndo atrás do dinheiro. Sempre refém, né? E é uma vida sob pressão viver assim. Então, o importante é sair desse ciclo vicioso, né? E fazer isso que a gente está falando. Aí, poupou. Claro que sempre prezando o equilíbrio entre presente e futuro. Não é abrir mão do teu presente, da qualidade de vida de hoje, mas é equilibrando entre presente e futuro, né? E aí, depois entra o que tu falou ali, né? Vai colocar ele para trabalhar para ti, através de multiplicar o teu dinheiro, através de investimentos que tu escolhe de forma inteligente. Também tem que investir certo. Não adianta investir. Eu trabalhei anos e anos no mercado financeiro, eu sei que a maioria não investe certo. A maioria vai, às vezes, numa opinião que tem um conflito de interesse. Às vezes pergunta para uma pessoa que sabe menos do que ela, mas que ouviu falar com o amigo. Então, tem muita coisa assim, que acaba enviesando as decisões das pessoas de forma errada. Então, é muito importante ter essa consciência. Eu vou te complementar que é aí que vem o poder da comunicação. Porque as pessoas, elas não têm educação financeira. As pessoas, elas não sabem investir. Elas não sabem lidar com o dinheiro para chegar até esse processo de fazer o dinheiro trabalhar com você. Então, quanto mais a gente se comunica, quanto mais a gente fala a respeito disso, quanto mais ensinamento a gente transmite, mais consciência a gente está trazendo para essas pessoas. E isso é muito importante. E a comunicação tem esse poder. Até mesmo o Instagram, ele pode ser uma máquina de fazer dinheiro. Mas você precisa ter a estratégia certa, não ser aleatório, ter a estratégia certa, mas principalmente colocar essa estratégia em prática. Não adianta você ter um mapeamento lindo de tudo que você precisa fazer, e isso vale para a questão do dinheiro e para a questão da comunicação. Sim. Você saber tudo o que precisa fazer, mas não pôr em prática. Pra tudo na vida, na verdade, né, Kelly? Para tudo na vida. O que vai fazer... Tu precisa do conhecimento, mas tem atitudes que é para tudo na vida, né? Se colocar em prática, não ficar só ali no sonho, só pensando, mas não coloca em prática, não adianta, não vai sair do lugar, né? Então, realmente, faz todo sentido. Então, esse é o circuito que eu chamo de prosperidade financeira. Então, a gente tem que valorizar o trabalho, que a gente puder potencializar mais o trabalho, né? Vai facilitar esse circuito da prosperidade financeira. Muitas pessoas acabam potencializando os ganhos, mas aí gastam mais, aí encerra o circuito.
né, bloqueia, não consegue continuar. O ideal é continuar cada etapa por etapa, fazer todo esse circuito e você vai ter uma vida financeira realmente muito próspera. Mas, então, sobre o fator trabalho, né, que a gente está falando aqui hoje, sobre como a gente pode alavancar aí os seus negócios no digital. Kelly, fala pra gente assim, quais são os grandes segredos, né, das grandes marcas que se destacam no digital. E eu também gosto de saber, assim, eu quero te perguntar, quais são os maiores erros que tu acha que elas cometem também, sabe? Porque tem, assim, as grandes, né, o que elas fazem que dão certo, mas também quais são os grandes erros para, tipo, não faça isso, né? Já para deixar as pessoas ligadas e não comete esse erro. É isso mesmo. Bom, o Giovanni comentou que entender que é um processo e o Elton que tem que ter disciplina e dedicação é basicamente isso. É isso. Consistência, persiste. Não dá para, principalmente no digital, para a gente aplicar toda essa estratégia que é traçada para cada uma das marcas, precisa ter essa disciplina, dedicação e essa consistência. Mas muitas pessoas perguntam assim, Kelly, por que eu não estou vendendo pelo meu Instagram? Na verdade, o digital hoje é um canal, são canais infinitos, são infinitas possibilidades. A gente tem Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, a gente tem os podcasts, a gente tem muitos canais. E aí, saindo das redes sociais, a gente tem campanhas que podem ser feitas por disparos de e-mail, que funcionam ainda bastante. Tem o próprio WhatsApp, que é uma ferramenta incrível para vender, dá para a gente colocar automação, dá para fazer várias coisas. E cada canal, assim, é uma estratégia, muda um pouquinho a estratégia, né? Cada canal, o que a gente precisa entender para definir qual canal que a gente vai adotar como prioritário é entender o objetivo. Qual o objetivo que você tem? Qual o público que você quer comunicar, certo? O Instagram hoje é uma grande ferramenta de vendas, mas ela é uma das principais. Até mesmo para o B2B, mais do que o próprio LinkedIn. Mas tem muita gente que fala, tá, mas eu não estou conseguindo vender pelo meu Insta. Eu tenho um público legal e tal, mas eu não estou convertendo. É óbvio, as pessoas não estão no Instagram para comprar. Elas querem comprar. Todo mundo gosta de comprar, não gosta? Você não gosta de ir na loja comprar? Mas você gosta quando a vendedora te aborda e fica insistindo? Não, né? No Instagram é a mesma coisa. As pessoas, elas vão comprar, elas adoram comprar. Mas se você ficar insistindo em vender, você não vai vender. Porque fica uma coisa chata, fica uma coisa maçante. Então, assim, as pessoas, elas querem comprar de você, elas querem comprar, mas elas não querem comprar de você. Elas querem sentir que elas estão fazendo essa compra pela vontade própria, pela dor e necessidade delas. Ou seja, pelo prazer delas, né? Exatamente. Para vender no Instagram, você precisa trabalhar uma série de fatores e a venda ela vai ser uma consequência. Um jogo de cintura, né? Exato. Existem, na verdade, 4 etapas para um funil de vendas quando a gente está falando de digital, né? A gente tem que atrair, nós precisamos pensar nessa atração, a gente precisa pensar na retenção desse público, a gente precisa pensar no engajamento e aí a gente precisa pensar na conversão, que é o que vem as vendas. Então, assim, são 4 etapas, a venda é a última. Se você for ficar insistindo em vender, desde a primeira etapa, esquece. Vendedor que tenta empurrar as coisas para cima da gente dentro das lojas, a gente vai embora, a gente não gosta desse tipo de abordagem. Nas redes é a mesma coisa. E aí, quando a gente vai para a atração, quando a gente vai trabalhar a questão da atração, para atrair pessoas, primeiro para as nossas redes, para fazer crescer, para a gente ganhar autoridade no que a gente está falando, para a gente ser referenciado e aí passar por essas 4 etapas, a gente pode navegar por 3 possibilidades. A questão do tráfego orgânico. O que é isso? É a produção de conteúdo principalmente de qualidade, de alto impacto, porque é isso que vai atrair as pessoas. Você também pode fazer a parte de campanhas, a parte patrocinada, impulsionar, tem campanhas do Google, tem as campanhas do Meta, para Instagram e Facebook, para LinkedIn. Lembrando que tudo depende muito do público que você quer atingir, da mensagem que você quer passar, e aí cada estratégia é única. E você também pode fazer o tráfego por influência. O que é isso? É se aliar a algum influencer, alguém
tenha a ver com a sua área de atuação, que faça sentido. Às vezes não precisa ser um influencer tamanho gigante. Micro-influenciadores têm um potencial de alcance muito grande, mas enfim, você tem essas 3 possibilidades para trabalhar a atração. Mas qual que é o principal? O principal é você trabalhar conteúdos de alto impacto. Sabe o que é conteúdo de alto impacto? São aqueles conteúdos, Thay, que eles têm uma chance enorme de viralizar. Mas, Kelly, como que eu vou fazer viralizar um conteúdo para eu trabalhar? Como que eu vou saber se o meu conteúdo é viral, se não é, para vender um produto, enfim. Existem alguns passos para isso também. E é assim que a gente vai conseguir consolidar essas pessoas dentro das nossas redes ou dentro dessa comunicação que a gente quer criar. Então, primeiro de tudo, a gente tem que criar um conteúdo que seja surpreendente, tá? Que tem que ter um gatilho, principalmente se for um gatilho emocional, melhor ainda. A gente pode falar a respeito até das 6 emoções primárias, né? Que é raiva, alegria, medo, surpresa, nojo e tristeza. São essas 6 emoções primárias. Quando a gente trabalha conteúdos que envolvem... Pensando uma delas. Exato. Não precisa ter todos no mesmo conteúdo, Sim. não. Mas pensando em uma delas, Tá. vai ser o gatilho emocional. Ou o gatilho da novidade para trazer para esse público, já é uma chance de viralizar esse conteúdo, tá? Esse conteúdo ele precisa ser um conteúdo de interesse. Ninguém quer saber, por exemplo, sobre como cultivar abelhas, não sei o quê. Não. Ninguém quer saber sobre isso. Isso não vai gerar interesse. E o que é um conteúdo de interesse? São coisas que as pessoas conhecem, que elas têm familiaridade. É muito mais fácil você se interessar por algo que você já viu alguma vez, que você tem algum tipo de lembrança, do que algo que nunca na vida você ouviu falar e aí não vai captar atenção, não vai chamar atenção, né? E aí a gente conseguindo fazer esse conteúdo de alto impacto emocional, com as emoções que eu falei, sendo um conteúdo surpreendente, que vai surpreender as pessoas, e esse conteúdo que vai causar interesse, a chance dele ser um conteúdo viral é muito grande. E aqui a gente não precisa também, tá, inventar a roda. Sim. Benchmarking, que é você mapear pessoas da mesma área que você, ou mapear o teu público que você quer atingir, entender o que essas pessoas gostam e o que esses concorrentes diretos ou indiretos estão fazendo e está dando certo, é muito legal para te ajudar a ter insights. Sim. Isso é bem importante. Meio que estudar o mercado também, Total, né? por isso que a gente fala, é muito estratégico. Não é simplesmente, vou postar. Vou pegar ali um videozinho e vou postar e no final vou vender. Para elaborar esse plano estratégico, Total. né, Kelly? Total. E é isso que a gente faz. É esse o meu trabalho, o trabalho da agência que eu toco. Mas aí depois que a gente atraiu, beleza? Eu atraí você para minha página. A Camila colocou ali, né? É o AIDA, né? É isso, né? Exatamente. A gente só ali das 4 etapas, né? Deixa eu ver aqui. Exatamente. AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação, né? Exatamente. E aí, depois que eu atraí você, eu vou para a segunda etapa do funil, que é a retenção. É o seguinte, eu ouvi uma metáfora muito boa, e eu vou repetir aqui. É como se o teu perfil, ou a sua casa no digital, ou o seu site, ou as suas redes, é como se o teu perfil ele fosse um balde d'água furado. A água entra, a água sai. O que eu tenho que fazer para essa água não sair? Então, a gente precisa de algumas etapas também para ter a retenção. Então, primeiro, a gente precisa mostrar qual que é a nossa melhor versão para gerar identificação. As pessoas, elas não se conectam com marcas. As pessoas se conectam com pessoas. Então, nos bastidores que eu conversei com você, eu estava até falando a respeito da desmarketização do marketing. Sim, eu até ia te perguntar depois disso aí, sobre isso, mas se quiser já puxar, pode trazer pra gente. A gente pode até já pegar o gancho, porque eu também não quero te atropelar. Não, a Kelly traz, ela é colunista do Exame, já escreveu alguns artigos, eu li, inclusive, e são maravilhosos, assim. E aí, agora esse último, que acho que é uma ideia que ela tá falando, né, sobre
Tem o marketing e agora tem uma nova ideia, né? Desmarketização do marketing. Exato. O que é isso, né? O novo marketing, né? Como que é? E isso tem muito a ver com o que a gente falou, né, Kelly? Que no digital tudo muda muito rápido, né? Então era o marketing tradicional, agora é a desmarketização do marketing e vem o novo marketing. Como que é isso? Explica pra gente aí. Vai falando junto com o Aida ali, que tu vai explicando as etapas, aí traz isso pra perfeito. Quando a gente fala de desmarketização do marketing, é justamente isso que eu acabei de falar. As pessoas se conectam com pessoas. Então, aquelas marcas que iam muito bem estruturadas para as redes, com posts lindos, maravilhosos, elas não geram mais emoção, elas não geram mais conexão. Elas entenderam que precisa ter uma pessoa à frente, ou precisa ter pessoas à frente. E precisa ter diversidade, precisa ter pluralidade, precisa de tudo isso para você se conectar. As marcas, elas precisam mostrar os seus valores. O que de fato elas fazem, o que de fato elas entregam, mas principalmente, qual é o propósito delas, o porquê que elas entregam isso. As pessoas, elas não compram o que você faz, o que você tem a oferecer. As pessoas, elas compram o porquê você faz aquilo. O porquê você oferece aquele serviço. E se conecta com ela, né? Que ela se identifica e se conecta, né? Exatamente. É exatamente isso. Então, por isso, pensando nesse propósito, pensando nesse porquê, em como reter as pessoas, o que você precisa mostrar? O que as marcas precisam mostrar? As marcas precisam mostrar o que elas fazem de melhor. Elas precisam mostrar, primeiro, na verdade, o melhor delas. Então, assim, quais são os superpoderes dessas marcas? O que ela tem de melhor? Ela precisa reforçar isso. Depois ela precisa reforçar o que ela faz de melhor, que é muito importante. E o que ela faz de melhor para os clientes. Primeiro ela fala sobre ela, depois ela fala sobre o impacto no cliente, no público final, na sociedade. A gente está numa era em que a gente fala muito sobre ESG, que é importantíssimo. As empresas, elas estão abraçando ESG, mas não são todas que estão preparadas para ESG. Elas estão abraçando assim compromissos enormes que para conseguir alcançar elas precisam entrar em questão de cultura organizacional, tudo isso tema para outra live. Mas só de ter essa consciência do ESG hoje indo à tona, a gente já avançou muito, né? A gente já teve bem mais longe, né? É um baita avanço. Mas precisa de muita transformação organizacional e em cultura. Mas a gente está vendo que várias marcas estão conseguindo fazer isso genuinamente, né? Tem marcas que estão trocando as frotas por carros elétricos, por exemplo. Tem marcas que estão investindo nessa questão de sustentabilidade, reciclagem e tal. E isso tem um impacto enorme. Mas, enfim, voltando, como eu estava dizendo, para a gente reter, a gente tem que mostrar o melhor de nós, o melhor do que a gente faz e os resultados dos nossos clientes. Ainda mais se tiver prova social. Se tiver, porque uma coisa é a gente falando bem da gente mesmo, outra coisa é o cliente falando bem da gente. E isso impacta muito. Isso gera a conexão. Então, opa, você foi atraído por um conteúdo meu que viralizou. Ou que, se antigamente eu tinha 100 visualizações, eu já tenho 1000. Eu tinha 10 mil visualizações, eu já tenho 50. Eu tinha 50 mil, eu já tenho 100 mil. Esse crescimento ele é muito, muito, muito gradativo. Ele não é do dia para a noite. Sim. Mas é assim que você vai trilhando o caminho. Eu digo que é um trabalho de formiguinha, mas é assim que você vai trilhar o caminho para conseguir transformar o digital numa máquina de fazer dinheiro, que é o que a gente quer, tá? Então, depois que a gente mostrou tudo isso na nossa vitrine, no nosso perfil, enfim, a gente vai mostrar o quê? O nosso diferencial competitivo. Quando a gente junta essas 3 etapas que eu falei agora, mostrar o melhor de nós, o que a gente faz de melhor e o melhor para os nossos clientes, a gente traz o nosso diferencial competitivo. É aí que a gente consegue engajar. É aí que a gente consegue trazer as pessoas para perto para a gente. Obrigada, Juliane. A sacada é a gente saber transformar isso na prática, né? Total. E a gente entender que é o seguinte, que você não vai conseguir vender para ninguém, mas o mundo todo vai comprar de você. Por quê? Porque você vai parar de vender, mas você vai parar de vender explicitamente, tá? Mas a venda, ela vai ser uma consequência. Você vai faturar pelo seu conteúdo.
E aí, o que vai acontecer? Você vai criar um conteúdo de qualidade, você vai conseguir esse posicionamento que você precisa para se destacar no mercado, diante do seu diferencial competitivo, e você vai ter esse posicionamento, vai criar essa figura, essa reputação de autoridade, e aí, consequentemente, vai ser referenciado. Isso faz vender ainda mais. Legal. É assim, são vários. É muito mental, né? É um mindset de como elaborar isso, de como trazer isso, de como comunicar isso, né, Kelly? E trazer isso para a prática de fato, né? E também é uma construção, não é de repente, vou fazer pá. Exato. Não, né? Isso até porque é que nem um namoro, se a gente for parar para pensar. Você começa a ter um relacionamento e aquilo vai fortalecendo aos poucos, né? É como um namoro. Também aqui, essa tua conexão no digital também é um namoro. As pessoas vão se conectando, não assim do nada, né? Não é aquela amor platônico. Não, de É uma coisa... forma alguma. Acho que travou um pouquinho. Eu tô aqui. Voltou. Pronto. Não, tinha travado um pouquinho. O melhor de nós e o melhor para os nossos clientes. É isso mesmo. Isso aí. Mesmo. E tu me falou uma coisa assim, chega... sai do como e vai o porquê, né? E eu já ouvi várias, já li algumas dicas, assim, sobre o marketing, falando disso, assim, e grandes empresários falando disso, né? Quando eu parei para pensar que quando eu colocava ali a mensagem para o meu cliente e eu saí do como e fui para falar para ele o porquê que eu estava fazendo aquilo, virou o meu negócio. Então, muita gente fala isso. Fala pra gente um pouquinho disso, assim. Por exemplo, eu falo, como que eu faço? Então, a pessoa não quer saber como é que tu faz, né? O porquê que tu faz. Então, não sei se tu quer comentar um pouco isso pra gente na prática. Só pra trazer, porque realmente é uma coisa que se fala muito e que grandes empresários falaram que isso vira o negócio mesmo. Eu só vou responder a dúvida do Giovanni, ele pediu os 3 passos, né, que eu acabei de falar. Ele pediu ali para anotar então, você comunicar a sua melhor versão, comunicar a melhor versão daquilo que você faz e comunicar a melhor versão do que você entregou para os seus clientes. Que daí entra o depoimento do cliente para te dar mais autoridade. Que é maravilhoso, maravilhoso. Que é a melhor forma de afirmar a tua marca, né? Exato. Quando a gente fala a respeito do porquê sobre o propósito, eu vou até contextualizar com um artigo que saiu mês passado na Exame, sobre o Outubro Rosa. O Outubro Rosa é uma causa que é muito importante para mim, porque aos 34 anos eu fui diagnosticada com câncer de mama. Tô curada, É uma história incrível, né, Kelly? Eu escutei a história da Kelly num evento e aí foi maravilhoso. Eu acredito que deve ter no teu perfil lá algum vídeo falando sobre isso. Acho que tu fez até algumas palestras agora, Exato, né? É exatamente isso que eu quero falar. Mas a gente fez um artigo para Exame a respeito do Outubro Rosa, que mudar a cor da logo ou colocar a fitinha no peito dos funcionários não significa que você de fato está engajado com a causa, mas significa que você está entrando na onda de um movimento, mas você não está fazendo a diferença. Está no efeito manada, né? Fazendo o que todo mundo faz, mas sem ter consciência do que realmente tu quer fazer ali de fato, né? Exatamente. E olha que legal. Eu treino todos os dias. Eu vou pra academia, faço boxe, não sei o quê. Aí, no dia 1º de outubro, fui colocar o dedinho lá na catraca da academia e apareceu um lacinho rosa. Falei, que legal! Gosto disso. Aí eu cheguei para uma das professoras da academia e eu falei, e aí? A academia passou orientações a respeito do Outubro Rosa para... Deu uma cortada na internet, não sei se é a minha ou se é da Kelly. Vamos ver. Pra mim tá... voltou agora. Travou pra ti, não? Tá travando. Tá travando e voltando. Tá. Aí eu perguntei, a academia orientou vocês a fazer exames, procurar um médico e tal? Deu um dia de folga para as funcionárias mulheres para fazerem isso? Não. E a academia só deu o lacinho rosa? Aí eu fui no gerente da academia, não me aguentei. Né?
Aí eu, oi, que não sei o que, nanã. Aí eu contei rapidinho a minha história pra ele. E eu falei, eu vi que vocês querem fazer uma ação de Outubro Rosa, né? Colocaram lá assim. Ele, vou até decorar a academia hoje. Falei, legal, e que mais? Não. Aí eu falei, olha, desculpa. É melhor você não colocar uma decoração se for assim. Porque essa causa, essa data, existe um propósito. Existe um porquê. E se você não quer conscientizar mulheres, ajudar a impactar, transformar em salva-vidas, nem faz. Eu, quando tinha 34 anos, eu sempre soube o que era Outubro Rosa, mas eu achava que não era para mim. Eu achava que é o mês de conscientização para o câncer de mama. Sim. E se eu tivesse tido informações, eu teria procurado ajuda muito rápido e meu diagnóstico não teria sido tão tardio. E aí Que eu se conversei fosse algo mais efetivo mesmo, total, né, Kelly? Como tu total. falou, poxa, tu falou uma coisa muito legal, né? Academia, colocou lá assim, né? Ou qualquer empresa que seja. Mas o que vocês fazem de fato? Qual é a preocupação de fato? Ou é só um efeito manada para estar junto no movimento, mas sem fazer algo que realmente contribua, né? Exato, exatamente. Tipo, vamos parar aqui, vamos revezar, né? Uma manhã para vocês irem lá, outra manhã para outra turma ir lá, né? E fazerem isso, traz o comprovante, ganha um prêmio, sei lá, enfim, coisas assim que realmente vão fazer, vão trazer resultado de fato. Como tu falou ali, né? Tu sabia da consciência que se falava do Outubro Rosa, mas não sabia nem o que precisava fazer, né? Exatamente. Aí eu conversei com o gerente, ele falou, Kelly, vou suspender tudo que eu tava fazendo, a gente vai fazer diferente. Aí ele me chamou para dar palestra na academia para as alunas e professoras. Muito legal. Aí a outra academia da mesma rede me chamou para fazer a mesma coisa. Duas mulheres que assistiram minha palestra na academia me chamaram para dar palestra em universidade aqui em Floripa. E isso é você agir com um propósito, isso é ter um porquê por trás. Se eu vou fazer uma campanha, se eu vou me posicionar sobre algo, tem que ter um porquê para gerar essa conexão e para gerar esse engajamento. Fazer por fazer não resolve absolutamente nada. E eles entenderam isso e foi assim, foi uma ação muito legal. A academia ficou de parabéns pelo que eles fizeram. Porque eles impactaram tanta gente, foi tão bacana, tão bacana. Então eu falo muito isso. Entenda de que forma você quer se posicionar, quais causas você quer comprar e o porquê você está fazendo isso, se faz algum sentido. Porque se não faz, não compra a causa, não se posiciona ou não vai por aí. A estratégia não é essa. Então isso é Não, muito e assim, e o cliente percebe, né? Tem uma. sim, É sim, um fica super detalhe ali que vai forçado. conectar ou não vai, Quer né? ver? Eu fiquei maluca, maluca. Eu fui muito impactada por anúncios no Instagram de restaurantes aqui em Florianópolis que, em homenagem ao Outubro Rosa, as mulheres não pagam. Ou as mulheres têm 50% de desconto. Cara, não comercializa a data dessa forma. Sim. Outubro Rosa não é um mês de homenagem às mulheres. Não é. Uhum. Não é assim que funciona. Então você precisa entender o que você faz para não se posicionar de um jeito totalmente errado, extremamente errado, sabe? Não tá legítima a causa ali, né? A ação deles. Exato, exato. Porque Uhum. quem de fato abraça essa causa, quem tem algum histórico afetivo, algum laço, qualquer coisa do tipo, você está ofendendo e desrespeitando brutalmente essa pessoa, Sim. sabe? Tem um case também. Na época que eu tava no diagnóstico, tinha acabado de receber o diagnóstico, tava fazendo as quimios, então eu perdi cabelo, sobrancelha, eu perdi tudo. E aí uma marca de cosméticos brasileira, muito famosa, fez uma ação, porque ela desenvolveu um shampoo que acelerava o crescimento do cabelo. E aí eles fizeram uma campanha com algumas influenciadoras, que essas influenciadoras cortaram o cabelo para doar para uma ONG que confecciona perucas, principalmente para mulheres em tratamento de câncer. Então, estava conectado com o que eu estava passando. Foi, inclusive, a mesma ONG que eu doei o meu cabelo. Quando o meu cabelo caiu, eu quis raspar antes para doar. E aí, o mote dessa campanha que eles fizeram foi mudar é uma opção. Só que mudar não é uma opção para todo mundo. Não foi uma Sim. opção para mim. Num diagnóstico é diferente, né? E aí, quando você coloca uma ONG que faz perucas
Você está conversando diretamente com esse público que está passando por aquilo, com o público do qual mudar não é uma opção. Sim. Bom, então já começou errado pelo mote da campanha. Desconectou. Então, aí eles contrataram algumas influenciadoras bem famosas, mas bem famosas mesmo, para cortar o cabelo, doar e usar o shampoo, o creme, toda a linha de tratamento para o cabelo crescer. Uma dessas influenciadoras muito famosas, ela fez vários stories chorando porque tinha se arrependido de cortar o cabelo. Nossa. Tá chorando horrores. Mas que bom que ela tinha o shampoo tal, porque o cabelo ia crescer mais. Meu Deus. Você não tem Apelativo. demais. Demais, É. demais. Na época eu tava passando pelo tratamento. Sim. Eu chorava horrores. Eu chorava revoltada. Aí eu tinha conhecido a líder, né, da ONG. Chamei ela para conversar. Ela falou assim: Kelly, você não é a primeira pessoa que está me trazendo esse ponto de vista. Eu quero conversar com vocês, quero fazer uma roda de debates, porque assim, eu entendo o que foi, como vocês se sentem, mas a marca tá ajudando tanta gente, deu um caminhão itinerante pra gente ir colher cabelo e fazer peruca para todo o país, investiu na gente, não sei o quê. Tá, mas comunicou errado. Sim. E isso não consegue reter. Isso, consequentemente, não vai ter o mesmo impacto. Teria e vai ter. E vai ter uma aversão, vai criar uma aversão, na verdade, até a marca. É efeito contrário. Então, assim, a gente precisa muito, muito, muito trabalhar com o nosso propósito, né? Disso. Muito, muito, muito. É saber de que forma a gente quer atrelar a nossa marca, para ver se vai fazer sentido ou não. Porque e aí entender o teu cliente. Exato, a gente vai atrair, mas a gente não vai reter e o engajamento ele pode ser negativo. É isso aí. Isso é bem importante. E assim, e por isso que tu tens que entender tanto o teu cliente, para saber o que ele quer, como que é, né? Como que é o estilo dele, né? Exato. E o que ele almeja. Quais são as dores dele também. Quais benefícios que tu pode oferecer para ele de fato. Porque ali, na verdade, a proposta, fazendo essa parceria com a ONG, foi totalmente, realmente... como que a gente pode falar? Infeliz, né? De certa forma. Assim, para a ONG foi uma parceria incrível e beneficiou muita gente. Isso é muito legal. Mas o impacto que teve de você falar que mudar é uma opção para pacientes que não têm a opção de mudar, e que, assim, quando você está falando de mulher, uma mulher que perde o cabelo, que perde cílios, sobrancelha, ela tem um impacto na imagem que envolve autoconfiança, que envolve autoestima, que assim, envolve muito e desencadeia muito gatilho de depressão, de um monte de coisa. E tem muita gente que desiste de tratar o câncer por conta da depressão. Então, assim, olha a responsabilidade que você tem. Exato. A Kelly tem uma história muito linda de superação sobre o câncer. E então, né, se quiserem depois ver lá para inspiração mesmo. Porque no evento que eu conheci ela, aquele mulherão lá falando, né? E trazendo toda a superação. Inclusive, eu conversei muito em casa. Elogiei muito também a tua família, o apoio da tua família. Achei lindo. Eu falei com meu marido, achei tão legal. E é linda a história de superação. Às vezes a gente reclama com coisas, né? E aí uma pessoa tem uma história linda dessa. Tem um trabalho lindo hoje, né? E olha para esse passado com amorosidade, de certa forma. Foi dolorido, mas hoje tu aceita e tu traz ele até como uma alavanca para ti em algumas coisas. E eu acho muito lindo isso, assim, lindo mesmo. E obrigada por compartilhar, porque eu acho que isso só move. Move mais e mais pessoas, né? Com a tua história, tá? Então, assim, trazendo essa questão do marketing que a gente falou aqui, essa desmarketização, na verdade, tirar aquela ideia do marketing que quer fazer a venda direta. Exatamente. E aí pensar que tudo é sobre pessoas. Tudo na vida é sobre pessoas, né? E começa por você mesmo. Começa por nós. Por você mesmo. E aí, então, ter essa noção de que o novo marketing é sempre lembrar da conexão que tu vai causar com o público que tu quer alcançar, entender as dores dele e quais benefícios tu pode trazer. Numa comunicação assertiva. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. E para você conseguir esse engajamento,
Porque foi como eu falei, né? As pessoas, elas vão comprar de você sem você vender. Mas para você conseguir isso, também tem algumas etapas bem importantes. Primeiro, você tem que ser o modelo do teu negócio, tá? Tem que estar coerente Total, com a comunicação total, do teu negócio, né? total. Vou trazer aqui, por exemplo, uma maquiadora que não usa maquiagem. Como que ela vai vender o trabalho Sim, dela se ela mesma não usa, sim. tá? Um, sei lá, um dentista que tem algum problema nos E não dentes, algum cuida, sentido, que não né? Dos cuida. dentes. É. Exato, não tem como. Então, a primeira etapa, você precisa mostrar os resultados em você. Assim, né, Kelly? Tu é o primeiro cliente teu. Assim como os Exatamente, clientes exatamente. vão ali E te eu dar vou te falar que eu demorei para perceber isso, porque eu sempre coloquei os holofotes nos meus clientes e nunca em mim. Eu sempre falei que eu era dos bastidores. Sim, eu Quando eu lembro que tu falou comecei disso. a colocar o holofote em mim e trabalhar a minha imagem, eu comecei a vender muito mais. Muito mais. Porque eles viam em mim também o resultado daquilo que eu aplicava. Sim, tu é Então, a isso, prova, né? exatamente, isso é muito importante. Então, primeiro você mostrar o resultado em você. Depois você mostra o resultado nos seus clientes. Aqui a gente volta novamente, questão de prova social, tudo isso que é muito importante. Eu ouvi uma expressão esses dias muito legal, que tem um contexto muito legal, que é o terceiro. Seja, desculpa a expressão, mas foda. Seja Aham. foda. Não, desculpa Mostra que você nada. é Tem que ser foda. foda E esse mesmo. seja foda, ele tem algumas, em algumas questões específicas. Então, no ambiente em que você está, com as pessoas que você circula e com os Sim. objetos que você utiliza. Sabe aquela coisa do coach que promete enriquecer, mas está super endividado e anda Sim. num carrinho super Sei caindo aos muito pedaços e bem. tal? Sei muito É bem. isso. Isso não gera credibilidade. Então, a tua Sabe que imagem é tão forte isso que realmente, né? O que adianta uma pessoa saber do processo, ensinar, né? Mas ela não condiz com isso, como tu falou, né? Quem lida com finanças, assim como eu, não poupar, não investir certo, né? Não saber fazer escolhas inteligentes. Não faz sentido, né? E acontece muito. exatamente, E o exatamente. problema, e aí eu vou falar um pouco de um comentário aqui, não sei o que tu acha disso, mas no digital tem que tomar muito cuidado também com quem está por trás. A gente sempre entender quem está por trás, realmente, porque tem muitas propagandas enganosas. Essa é a Então, tu me falou isso, eu questão lembrei do financeiro. principal. Eu sei que tem gente na internet que aluga carro de luxo para aparentar uma imagem. E, na verdade, a vida daquela pessoa não é nada daquilo. Então, tem que se realmente, assim, ficar muito atento, né? A quem está por trás do negócio, saber quem é a pessoa, trajetória profissional, idoneidade. São coisas que eu, por exemplo, coloco como valores muito importantes para mim. Ter idoneidade, né? Falar realmente com propriedade, eu tô sempre buscando conhecimento e realmente falar aquilo que eu vivo. Porque isso eu acho que é o que tu falou ali, que é importante e que eu acho importante como valor meu também, Exato, né? exato. Mas é uma coisa que realmente tem que ficar muito ligado, porque a internet tem essas questões que às vezes tu não vai a fundo, tu vai no oba-oba, vai no efeito manada, e aí tu acaba, às vezes, podendo fazer uma má escolha, né? E aí, dessas etapas que eu falei para vocês, que é mostrar primeiro com você, né? Você mostrar o resultado do seu trabalho em você, depois mostrar o resultado do seu trabalho no cliente, depois é ter essa ambiência, saber com quem anda, saber com quem circula, os objetos que você utiliza, tudo isso condizem com o posicionamento que você quer ter, porque sim, essa questão ela influencia muito em relação à imagem. Mas tem uma última etapa que é muito importante. Não adianta só você mostrar, por exemplo, o antes e o depois. Eu fiz hashtag no meu cliente. Olha, o antes e o depois. As pessoas elas querem entender o processo. Isso é muito importante. Então, mostra o processo. Mostra de que forma que você consegue construir esse resultado. Como você faz isso, né? Que entra depois do porquê, né? Porque a questão não é que o como não existe, é que inverte. Primeiro o porquê e depois o como. Comece pelo porquê. Simon Sinek, pai do marketing, já dizia isso há muito tempo. Ele tem uma metodologia chamada
Golden Circle, que é o comece pelo porquê. É sempre assim. Enfim, quando você consegue tudo, quando você consegue pegar todas essas etapas, desde a primeira da atração que eu trouxe para vocês até aqui, você consegue criar uma oportunidade de uma oferta irresistível. Porque a pessoa ela já se atraiu, ela já entrou no teu perfil, você já reteve a atenção dela, ela já começou a engajar com você dentro desses conteúdos que você trouxe. Agora é a realização da venda. É nessa hora, depois que a pessoa viu tudo isso, ela vai chegar no teu direct. Aqui a gente está falando de Instagram, mas vale para todos os canais digitais. Ela vai te mandar uma mensagem escrito assim: me ajuda, eu preciso disso. E aí que você vai fazer a venda. É dessa forma que você vai converter. E aí, quando a gente fala na venda, na geração do lead, né, na oportunidade, tudo isso, tem várias ferramentas que as empresas, as marcas podem utilizar, com automação, com inteligência artificial, e tudo isso é muito legal. Eu vou participar de um workshop amanhã, e aí eles conseguem amarrar a gente direitinho, não só para captar dados, porque dados é um novo petróleo, né? Mas principalmente para você virar um seguidor da marca, dessa pessoa que vai dar o workshop, do movimento, de tudo isso. E aí eu comprei o workshop, aí chegou um WhatsApp para mim. Agora você precisa seguir os seguintes passos. Entra no teu Instagram, manda um direct pra gente com a palavra workshop. Aí eu mandei. Aí já veio a automação falar comigo. A gente tem uma surpresa para você, a gente criou São uma os arte, robozinhos, né? Exato, assim, assim, assim. Se você quiser postar no seu Instagram e LinkedIn, fique à vontade. Você quer? Eu fiquei curiosa, eu escrevi quero. Aí eles me mandaram uma arte linda com a minha foto do perfil do Instagram. Assim, automático. Agora só falta uma etapa. Agora você precisa clicar nesse link e entrar nesse grupo VIP, super exclusivo, das pessoas que vão participar desse workshop. E aí me linkaram para um grupo onde eu vou conseguir fazer networking com outros profissionais que vão participar nesse workshop. Então, assim, é amarrar a venda completa. É o trazer essa automação, a inteligência artificial a nosso favor, né? Exato. Você vai fazer brilhar ainda mais o olho do cliente. Olha tudo isso que ele conseguiu me entregar agora em 30 segundos. Olha que incrível, que bacana. Putz, legal, né? Imagina ter que então o evento fazer tudo isso manual, né? O braço. Ou a equipe enorme que tu vai ter que ter para isso. Então, tem muitas soluções, né? Então, assim, dá uma pesquisada. Saber dessas soluções, né? Exatamente, para conseguir automatizar. Por exemplo, muitas pessoas conhecem, né? Todo mundo, mas o RD Station, que é até aqui do sul de Tem, eu conheço. O RD tem várias aplicações dentro da ferramenta que você consegue automatizar, que você consegue plugar em vários lugares, enfim, dá para fazer muita coisa. Sim. Então, você é uma super plataforma. Exato, então você consegue amarrar toda a venda, todo esse processo de venda que eu trouxe para vocês. Você consegue amarrar sem vender. Quer dizer, sem mostrar que você está vendendo. Mas no final você vai vender e muito. É isso que importa. Legal. Muito legal, Kelly. A Kelly cuida de grandes negócios aí, né, Kelly? Ela não aparecia aí no palco, como diz a Shari, né? Tá vindo agora com esse movimento que, nossa, é uma honra nossa ter aí compartilhando com a gente tudo isso, né? E desejo muito sucesso para ti aí também. Obrigada. Nesse novo palco aí que tu tá trilhando. E obrigada mais uma vez por compartilhar. Se a gente fosse, assim, ó, um resumo do resumo do resumo. Ó, esses pontos aqui, esses segredinhos aqui, para você não deixar de fazer, para ser uma grande marca no digital. Assim, de forma bem resumida. De forma bem resumida, é pensar nessa metodologia AIDA mesmo. Levando em consideração são aquelas 4 etapas. Exatamente, levando em consideração as 4 etapas: atração, retenção, engajamento e o encanto, o interesse do cliente, até o fechamento da venda. Então, você precisa prestar muita atenção nessas etapas, colocá-las em prática, mas principalmente tudo que você fizer, ele precisa ser genuíno.
Ele precisa vir de dentro de você. Então, você Conectando. precisa colocar o teu propósito A base da naquilo conexão, né? para conectar. Justamente. Coloca o teu propósito. O propósito do que você faz para conectar. É isso que importa. É isso. E olhar o cliente trilhando aquilo ali, né? Não adianta querer que ele vá lá no primeiro, lá na atenção, tu tá pegando a atenção dele e já quer que ele compre, né? Ele não vai estar pronto. Ele não vai estar pronto. Então, tu tem que seguir aquilo ali, né? Essa questão também de se comunicar o teu negócio com o porquê, né? Por que tu faz isso, né? E aí depois sim tu explica como. Então inverter, né? O como e o porquê. Que a gente naturalmente, e o digital para mim também ainda é uma escola, né? A gente às vezes se perde, assim. Eu que trabalhei anos e anos no mercado financeiro, então eu tenho muito esse tete-a-tete com o cliente. É diferente, porque é claro que a gente trabalha no tete-a-tete, trabalha tudo isso, mas tu já tá tão acostumado que tu nem percebe. E aí no digital, tu não tá na frente dele, então você tem que ter um cuidado maior ainda, né? E a gente às vezes acaba ainda tá aprendendo, né? Tem que estar sempre buscando conhecimento. Também tem que testar, né, Kelly? É importante testar. Assim, O marketing é teste. Assim como nas finanças eu falo que tem que controlar, você tem que olhar, fazer orçamento, ver quanto tá gastando, quanto tá, através do fluxo de caixa. É importante. Se tu não tiver controle, né, o dinheiro não vai estar na tua mão ali como tu gostaria, ele vai para qualquer lugar. Da mesma forma que, como é que tu vai saber se tá dando certo ou não, se tu também não controlar ali o que tu tá fazendo, analisar dados, né? Então, tudo isso também é importante, né? Hoje a gente não precisa mais trabalhar no achismo, a gente tem ferramentas de inteligência artificial que conseguem captar as percepções, as dores, desejos, as principais buscas dos nossos clientes, não só no Google, mas principalmente nas redes. Porque antigamente o principal canal, o mecanismo de busca era o Google. Hoje não, hoje é nas redes sociais que as pessoas pesquisam as coisas, que as pessoas pedem indicação e referenciam o outro. Então a gente consegue mapear tudo isso, quais são as principais perguntas, dores, curiosidades em relação ao teu negócio. Então a gente consegue ser muito mais assertivo. Muito legal. Então, acho que são dicas muito importantes. Às vezes, tem coisas que podem parecer óbvias, né? Mas o óbvio sempre precisa ser dito. E também, muitas vezes, o óbvio, só saber também não adianta, porque você tem que praticar, que é aquilo que a gente falou. Tu tem que se colocar em prática. Então, saber, de fato, o que precisa ser feito e fazer o processo. Sem fazer, tu não vai sair do lugar, né? E sem ter o conhecimento necessário, tu pode fazer errado, ter que repetir muito mais vezes. Então, o ideal é ter conhecimento certo e fazer. Ter atitude, ação. E pôr em prática. E controlar. Que é avaliar como está indo, né? E pôr em prática. É isso aí. Muito legal. Muito obrigada por toda, né, a troca aqui com a gente hoje. Te agradeço. Conta sempre comigo, né? O Momento Mesa Financeira está sempre aberto aqui para ti. E aí que sigam, né? Kelly Pinheiro, oficial, né? Ponto tem o ponto oficial. Vejam a história dela lá de superação também. Tem um pouco do trabalho dela lá também. E, como eu falei, né? Especialista em comunicação, em marketing. Ela tem uma agência, né? Que é a Mclair. Que acho que tem até uma cliente tua lá no evento. Como é que ela chamava? Tem a Cláudia. Tem algumas. Como é que ela chamava a agência? Maclair. Acho que ela gosta de Maclair. Eu acho que ela falando Maclair. Então, pode ser Mclair ou Maclair, né? As duas. E ela também é colunista da Exame, tem uns artigos lá também sobre o marketing aí, sobre comunicação, sobre muitas novidades, está sempre à frente aí com as novidades, quem quiser acompanhar. Da mentoria, Kelly, é só mais a agência mesmo. Tem trabalho também de imprensa, que a gente chegou a conversar, né? Depois que eu fiz mentoria, eu desenvolvi novos produtos, consegui escalar até mesmo dentro da agência. E hoje eu dou consultoria e mentoria. Na consultoria, eu entro mais a fundo no negócio do cliente. Na mentoria, eu compartilho os meus conhecimentos. Então, tem essa diferença para quem não compreende para qual caminho seguir. Então, e aí podem contar comigo. Olha, uma profissional que não estava à disposição para isso, esse acesso agora, quem quiser, né, de repente precisar ir querer escalar um pouco mais seu negócio no digital, tem aí a expertise da Kelly. Então, mentoria que ele faz. Eu também tenho a mentoria de finanças, né? Eu aplico o método dom da prosperidade. Eu trago 3 pilares muito importantes, que eu trago sempre primeiro, que é despertar. Você tem que despertar. E aí vem toda a questão da mentalidade,
como que as finanças comportamentais impactam nas suas escolhas, e para isso tem que ter um entendimento, como que funciona. Então eu trabalho muito isso, porque não adianta você buscar o conhecimento nas finanças comportamentais, nas suas finanças, né, diretamente, sem entender aqui os seus comportamentos. Porque o dinheiro, a gente está todo dia ali, né, lidando com o dinheiro. Então tem que entender como é que a tua mente funciona, quais são ali os teus erros, como que tu dribla isso, quais são as ciladas da mente, quais são as tuas crenças, enfim. A gente trabalha isso para daí começar a buscar como que a gente vai fazer esse processo, né? Aí a gente entra no pilar dominar as finanças e depois multiplicar. Que ideia coisa linda, né? Fazer o dinheiro trabalhar pra gente. E assim, muitas pessoas não têm essa mentalidade. Muitas pessoas, às vezes, ganham mais e mais dinheiro e acabam torrando tudo com coisas que geram despesas e não têm a mentalidade de colocar o dinheiro para multiplicar, para trabalhar para elas. Então, a gente trabalha tudo isso na mentoria também. Então, tem aí a mentoria do Dom, da prosperidade financeira, mentoria da Kelly, para quem precisar aí escalar o seu negócio no marketing. E, Kelly, um beijo, obrigada, adorei a nossa live, tá? Também Eu adorei. vou compartilhar Obrigadão no vídeo aqui para o pessoal deixar para quem não pôde assistir, fica ali para o pessoal assistir depois, tá bom? Um beijo. Combinado. Obrigada pelo convite. Obrigada, Beijo, pessoal, gente. pela participação. Tchau, tchau. Beijo, tchau.